Não tem nada de silêncio, virar para frente, prestar atenção aqui. Então, na aula de hoje, nós vamos falar sobre um pensador chamado Charles Mackay. Ele que viveu aí de 1814 a 1889, ou seja, do século XIX, e vai refletir sobre as bolhas econômicas. Vocês sabem o que é uma bolha econômica? Ninguém sabe o que é uma bolha econômica? Quando ou como se forma uma bolha econômica? As bolhas econômicas geralmente acontecem em bolsas de valores, mas não raramente acontece também fora desse sistema. As bolhas econômicas, elas acontecem sempre que um produto, uma mercadoria ou uma ação começa a ser procurada demais. E aí, por conta dessa procura, as pessoas que compram aquela mercadoria, aquele produto, aquela ação, acreditam que o preço vai subir indefinidamente e começam a pagar preços cada vez mais caros. E chega um ponto que os valores desses produtos, dessas mercadorias, dessas ações, passam a ser mais altos do que o mercado normalmente ou saudavelmente poderia atribuir aquele produto, aquela mercadoria. A primeira bolha econômica que se tem notícia na história foi a tulipomania, que aconteceu no século XVII na Holanda. O que aconteceu no século XVII? Os ricos da época, os nobres, os burgueses, começaram a comprar tulipas orientais. E essas tulipas começaram a ganhar fama, de quem as tinha ficava rico. E aí, o que aconteceu? As pessoas começaram a ir atrás de tulipa. E as tulipas começaram a ser vendidas cada vez mais caras. Só que chegou um momento que essas tulipas passaram a ser vendidas num valor astronômico, muito mais do que elas valiam na realidade. As tulipas começaram até a ser cotadas em bolsas de valores na época. Aí então, isso foi se transformando numa bolha. Por isso é o famoso também sistema de pirâmide financeira. Já ouviram falar do sistema de pirâmide financeira? Como é que funciona uma pirâmide financeira? Uma das pirâmides... Oi? Flor. Aqui, a flor, né? Mas tem tulipa peixe também, né? As tulipas aqui eram flores, né? Então a bolha econômica, ela se forma de um modo muito similar ou muito parecido a uma pirâmide. Você já ouviu falar de esquemas de pirâmide? O que é um esquema de pirâmide? É o de cima do Exatamente. Aqueles que começam a vender um produto, uma mercadoria ou uma ação, ele precisa sempre de pessoas novas entrando. E à medida que pessoas novas vão entrando e aumentando a procura, os preços vão subindo. Mas é um preço que vai subindo de forma artificial. E aquele produto ou mercadoria passa a valer muito mais do que ele valeria na realidade. Que isso? Tereré. Então, para esse esquema funcionar, é necessário, é preciso sempre pessoas novas entrando nesse esquema e pagando sempre cada vez mais caro. Por exemplo, quem cria o produto primeiro ali por 1. Os segundos que compram por 2. Os terceiros por 4. Os quartos por 8 e assim sucessivamente. Até que o produto da mercadoria, ela descola da realidade e passa a valer muito mais do que ela vale na verdade. Foi o que aconteceu com as tulipas, aconteceu no caso da Vestus Master. Eu vou falar do caso da Vestus Master. No início do século XXI aqui no Brasil,
as pessoas começaram a investir em avestruz. Isso no século XXI. No final do século XX foi boi, chamado boi verde. Porque o que está acontecendo no mundo? No mundo inteiro, os bois, ou gado, a carne de gado, era produzida em confinamento, boi confinado. E aí, segundo a teoria do boi verde no final da década de 90, o boi verde é aquele que é criado no pasto, como comida natural, com muito pouco comida artificial, ração. Então esse boi seria mais saudável, em detrimento dos outros bois que eram produzidos de forma confinada. E aí passou-se a acreditar que o boi verde, ou seja, esse boi que é criado naturalmente, com pasto, menos pasto, ele se tornaria cada vez mais valioso no mercado internacional. As pessoas começaram a comprar boi. Começaram a comprar mais boi porque tinha boi. As pessoas vendiam papel. Foi mais ou menos o que aconteceu com o avestruz master. A galera estava comprando um ovo, porque não tinha tanto avestruz para você comprar. E acreditou-se que o preço do avestruz iria crescer indefinidamente, porque a carne de avestruz seria a carne no futuro, uma carne muito mais saudável, uma carne de ave, né? E aí chegou o momento que a galera estava vendendo, né, tudo para comprar em avestruz. Tudo que tinha para comprar em avestruz. Eu tinha um amigo médico que ele, né, juntou todas as economias dele na época, uns 100 mil reais, e comprou tudo de avestruz. E aí a pirâmide, a bolha estourou. Em determinado momento o avestruz estava valendo, o avestruz estava valendo 20 mil reais. Aí em algum momento as pessoas percebem que aquilo está valendo muito mais do que valeria na realidade. E elas param de comprar, ninguém mais quer aquilo que estava extremamente valioso perde totalmente o valor. E aí quem comprou caro achando que o preço ia subir sempre mais, se fode. E paga os ganhos daqueles que entraram primeiro. Nas pirâmides e nas bolhas, só quem começa que tem lucro. Os que vão entrando depois, vão comprando cada vez mais caro. E depois, quando aquilo vai descolando da realidade, mesmo se ela sobrar com o produto da mercadoria, ela tenta vender, ela comprou muito mais caro do que ela vai conseguir vender. Então ela fica prejuízo de qualquer forma. E aí quando a questão é papel, é ação, aí o papel passa a não valer mais nada a ação na bolsa de valores. Aí quebra, né? Não é? Conseguiu? Todo mundo foi prejuízo. A galera que criou foi eles. Foi uma pirâmide, né? As pirâmides mais famosas aí, no início do século XXI. Mas direto a galera está fazendo pirâmide aí. Sempre quando a pessoa começa a vender algo com a perspectiva de ganho infinito, você pode saber que há um risco grandioso de pirâmide. A última pirâmide que está acontecendo recentemente eram as pirâmides das moedas digitais, como o Bitcoin. É a mesma coisa. A galera achou que o Bitcoin ia crescer indefinidamente. E o Bitcoin começou a descolar da realidade, porque é uma moeda virtual. Essa moeda, que todo mundo acreditava ser a moeda do futuro, não era a moeda do futuro coisa alguma. Por quê? Porque o lastro delas são moedas comuns. De onde vem o valor do Bitcoin? Vem de moedas que compraram o Bitcoin. Se você comprar o Bitcoin, você tem que comprar um real, um dólar ou alguma outra moeda. E aí eles diziam, o Bitcoin é a moeda do futuro, por quê? Porque é uma moeda que os bancos centrais não controlam. E aí qual que é o problema do Banco Central? O Banco Central, ao controlar a moeda, muitas vezes ele produz artificialmente inflação. Quando ele injeta mais moeda na economia do que a economia suportaria. E vamos pensar no caso do Brasil, o que seria injetar moeda? É o governo gastar mais do que ele arrecada. Isso é criar moeda de forma artificial. Aí ele começa a investir em obras, aumenta os salários, e aí quando tem muito dinheiro circulando, e a produção de mercadorias na economia não aumenta, o que acontece com o dinheiro? O dinheiro perde o valor.
Aí ele perdendo o valor, gera inflação. Os preços sobem nas mercadorias. Acreditou-se que com o Bitcoin seria impossível isso acontecer. Por quê? Porque não há nenhum governo que controla o Bitcoin. O Bitcoin seria uma moeda virtual criada justamente para impedir esse tipo de inflação artificial. Mas o que acontece? As pessoas começaram a pagar o Bitcoin muito mais do que ele. E aí o trem que estava lá em cima despencou. E quem comprou por último, fudeu. Quem vendeu primeiro, ganhou o lucro. Pois é. Aí a galera usa para fazer especulação. As bolsas de valores elas funcionam assim, por isso que direto nós temos crises econômicas. Por quê? Porque começa a acreditar que algo, um papel, um produto ali, uma ação que é comercializada, ela vai crescer o seu preço para sempre. Não cresce, é impossível. E aí as multidões, elas geram loucura coletiva, porque à medida que essa informação vai se espalhando, as pessoas vão gritando. Aí as pessoas vêm lá que o Bitcoin chegou a tal preço, puta que pariu. Em pouco tempo, quem comprou Bitcoin a $1, né? Ganhou milhões, ficou rico, milionário. No começo, né? Pois é, quando começou, né? E aí, à medida que as pessoas vão procurando, quanto mais pessoas procuram, mais o preço sobe. Mas isso não pode crescer infinitamente, porque o número de pessoas do mundo e de dinheiro do mundo é finito. Chega um momento que isso descola da realidade e vai estourar essa bolha. Isso é uma bolha, é uma pirâmide, né? Tem muita gente usando isso. Tinha uma namorada ano passado que ela tinha um tio, estava mexendo com essas pirâmides de Bitcoin. Não sei o que aconteceu, porque ela tinha comigo. Mas com certeza deve ter dado ruim pro caboclo. Não sei se ela foi presa, mas o cara era do cara. Ele era bravo? Ele era bravo? Não, ele do nada, ele tinha sido mandado embora do banco, estava quebrado. Do nada, o cara compra uma casa, naqueles condomínios, toca uma caralho da cidade de Arquiná, gigantesca. Aí ele fala, você está mexendo com o quê? Bitcoin. Golpe, é pirâmide, certeza. Tem como alguém ficar rico uma hora para outra, senão. Isso acontece por quê? Porque as pessoas acreditam. A multidão gera loucura coletiva. E quanto mais gente inocente ou esperta, o que acontece com o esperto? O esperto é aquele que acha que vai levar vantagem, que é possível enriquecer ou comprar algo muito barato fácil. Aconteceu recentemente no meu Instagram. Eu fui hackeado, a galera jogou, o cara que hackeou jogou os produtos lá muito abaixo do preço do mercado. Aí o que o esperto pensa? Eu vou comprar, está muito barato. Aí você tem unidade, todo dia sai de casa. Tava por 2 contos o PS5 do cara. Pois é. Todo dia sai de casa um golpista e um espertinho. E os dois invariavelmente se encontram, né? E a gente sobrevive Sabe fazer isso aí, Fred? Eu quero! Ficou na medida? Só gelado. É bom demais. E aí? Depois eu vou. O espertinho acha que vai se dar bem, vai ter um lucro rápido, vai ter uma vantagem numa transação, ele acaba caindo em golpe, porque tem gente vendendo fantasia toda hora aí. Vendendo ilusão, que é o que acontece nas bolsas de valores, acontece também nos sistemas de pirâmide, nas bolhas econômicas, né? Então tinha uma imagem, na época Deus das Flores passeia com os bêbados, pesando dinheiro. Por quê? Numa bolha econômica, o dinheiro, a mercadoria, ou a ação que você compra, ela perde valor. Você tem um monte de ação que antes valia pra caralho, mas que agora não vale. Por isso que pesam, não tem valor, né? E outros segue a carroça, melhorar não pode sair. Segue a carroça louco sair para ficar com o grupo. Um monte de gente querendo comprar, não pode sair de melhorar. Um monte de gente querendo comprar e muitos compram um valor muito acima da realidade. Isso começa lá, a primeira que se tem notícia é de estatulipomonia, né? Do século XVII na Holanda.
Às vezes ocorrem situações extraordinárias aí que superinflacionam os preços em um setor. Isso aconteceu em 2008, a última grande crise econômica mundial. Aconteceu em 2008. Questão a bolha imobiliária nos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos, o que aconteceu? A galera começou a hipotecar a casa. O que é hipotecar? Coisa que não existe no Brasil, né? Hipotecar é você colocar a sua casa como garantia para pegar o empréstimo. Aí a galera começou a pegar esse empréstimo, porque estavam os bancos norte-americanos liberando empréstimo, aí eu dava minha casa como garantia. E aí os bancos começaram a negociar a dívida. E foi negociando a dívida da dívida. O trem começou os chamados derivativos. Começaram a negociar a dívida de dívida de dívida. De repente, o cara, por exemplo, a casa valia 200 mil reais. O banco negociou essa dívida com juros, né, que ele ia receber. Ah, vou receber de juros 100 mil. 200 mil dólares, 100 mil dólares de juros. Então eu vendo papel por 300 mil. Aí o cara que comprou por 300 mil vendia por 400 mil uma dívida, que só ia chegar a 300 mil. Aí outro vendia por 500, e assim sucessivamente. Chegou um momento que essa bola estourou. Por quê? A galera estava comprando uma dívida que nunca ia existir, que não acontecia de fato. Que o cara que tomou emprestado para hipotecar a casa dele, que era a garantia, não valia aquilo. Aí a bola estoura e lasca, né? Isso vai disparar os preços das ações, da bolha imobiliária, das tulipas, dispara o preço do avestruz, do Bitcoin. A notícia desse caso em comum chega ao público de forma geral. Quanto mais gente fica sabendo, mais gente quer comprar, porque acha que vai ficar rico fácil e rápido. E quem acredita nisso acaba se ferrando. Não há forma de ficar rico fácil, a não ser que você seja um rico já. Porque aí você cria esse esquema, vende no começo, tendo um lucro exorbitante, e depois só fica assistindo os outros se ferrar, né? Então a situação é discutida bastante na mídia, em encontros informais. Muitos acreditam que esse caráter continuará e ficam empolgados, compram em excesso, ações caras demais, muito mais que vale na realidade, ou próprio produto com sobrepreço. Os preços tornam-se instavelmente altos, perde-se a confiança e o mercado quebra, a bolha estoura, a pirâmide desaba. E aí, quem comprou por último, paga o lucro dos primeiros e fica com o prejuízo. Então é assim que se formam bolhas. Teve a bolha das .com também no início do século XXI, na transição do ano 2000 ali. A galera acreditou que as empresas de internet iriam ser o futuro e começaram a pagar muito mais caro por empresas que estavam chamadas .com do que elas valiam na realidade. E aí chegou o momento que as pessoas começaram a perceber, peraí, essa empresa está valendo muito mais do que elas valem. Porque ela não tem nem respaldo real para chegar a esse valor. Aí houve a quebradeira geral por conta das .com. E muitas dessas empresas quebraram. Na época a American Online era a maior empresa .com do mundo. E ela quebrou. Hoje nem existe mais a American Online. Outras empresas, né, que estavam no começo acabaram passando incólumes. A Amazon já estava no começo ali, não tinha o mesmo poder que tem hoje. A Amazon e outras empresas .com ainda estão aí, mas não passaram por essa crise aqui. Mas à medida que o tempo passa, a galera começa a acreditar que essas empresas vão crescer demais. É o que tem acontecido com a Uber. A própria Amazon, né? A Amazon deu prejuízo nos seus primeiros 15 anos de existência. Foi começar a dar lucro recentemente. Uber é a mesma coisa, iFood, as empresas agora se dão .com aí. Tem muita gente acreditando que elas vão crescer indefinidamente. As empresas do Elon Musk. O Elon Musk é muito parecido com o que aconteceu com o Eike Batista no Brasil. O Eike Batista se tornou o cara mais rico do Brasil. Acabou preso. Porque ele mexia com as empresas que tinham contratos com a Petrobras. Aí teve a Lava Jato, os esquemas, as empresas estavam muito mais do que valia na realidade. As empresas do Elon Musk também estão na mesma vibe. Ela tem investindo demais
ela tem uma planta muito menor. Por exemplo, uma Volkswagen, uma Chevrolet, tem muito menos empresa, tem muito menos carro, tem muito menos funcionário, tem muito menos poder de investimento, mas a galera está apostando que a SpaceX vai levar o povo para Marte, para a Lua, e estão acreditando que a Tesla vai ser o carro do futuro. E aí, a planta, por exemplo, a fábrica da Tesla é muito menor do que as fábricas da Volkswagen espalhadas pelo mundo, da Fiat espalhada pelo mundo, Peraí, e por que a Tesla vale mais? Eles estão apostando que no futuro vai ser a Tesla que vai dominar o mercado de automóveis. Lembrei de uma empresa que quebrou aí, a Ricardo Elétrica. Ricardo Elétrica. Nunca mais ouvi falar. Geralmente, a Ricardo Elétrica acho que foi má administração, mas só que o cara hoje virou influencer, já viu? O Ricardo, hoje ele vende curso na internet. O cara, isso é uma outra forma de bolha de pirâmide, né? Vender curso na internet. A galera vende curso sobre como você ganhar dinheiro vendendo curso na internet. O marketing digital. Isso aí é bolha também, é pirâmide que a galera entra, né? Aí você vai vendo como é que funciona de pirâmide, porque os fodão vendem os cursos 5 mil, 10 mil reais. Aí os que faz curso mesmo, vai e vende por 1.500. Aí os que faz curso por 1.500, vende por 100, 50. Essa é uma pirâmide, velho. É isso aí. Eu, Vamos passar um negócio aqui.